ir para a escola, né? Então deu para dar uma levantadinha mais tarde. Mas que bom, pelo menos, ver seu rostinho, né? Que é a primeira vez que a Pro tá dando aula na sala de vocês, né? E eu estava com saudades de ver o rostinho de vocês, saberem se vocês estão bem, a família de vocês. Tá tudo bem? Tá todo mundo bem. Cumprindo certinho, ficando em casa, né? Ninguém mais aguenta ficar em casa. Não. Imagino. Bom, pessoal, então, eu também estou bem, graças a Deus. É uma maneira diferente de dar aula. Nunca imaginei que eu ia dar aula pela internet. Mas é o que nós temos, né? E está sendo até que diferente para mim, porque eu tinha muito contato, assim, com o computador, então está sendo um desafio para mim, e eu não sei, vocês, como é que vocês estão se sentindo? Vocês estão gostando? Tudo bem, não é a mesma coisa que tá com os colegas lá na escola e tal, né? Mas você está gostando, Letícia? Tá dando para pegar legal as aulas? Como é que é? Eu tô estranhando bastante que, tipo, agora, antes a gente conseguia parar no meio da aula, agora a gente simplesmente vai indo, e se a gente não entender, a gente tem que, tipo, tentar parar o professor antes dele, tipo, ir mais pra frente. Dava pra parar num assunto, conversar mais, agora tá tudo, tipo, mais denso. Um pouco. Entendi. E quantas lições? As lições são iguais, né? Tô com um pouco de preguiça pra fazer tudo, mas desde a escola também. Só que eu tô, né? Né, Letícia, inclusive, você precisa me entregar as lições falando nisso. Tá bom, mas tem a data estipulada, né, pessoal? E eu queria que vocês cumprissem, porque eu tô até dando um pouquinho mais. Por exemplo, se eu dou uma atividade hoje na sala, né? Na sala, né? Aí vocês podem entregar não hoje, mas eu dou um tempinho a mais sempre para não atropelar vocês, porque eu sei que vocês têm bastante coisa, mas aí tem que cumprir a data, porque senão sabe como está acontecendo, né? Diminui um pouquinho a nota, tá bom? Mas não deixa de entregar, porque senão... Oi. Quem é? A última... Guilherme? Fala, Guilherme. A última lição que você mandou para responder as perguntas do livro em forma de texto, são quantas linhas? Não, aí você, não importa, o importante é você, nesse texto, você falar tudo o que tá perguntando lá no livro. Deixa eu pegar o livro aqui. Por exemplo, né, as imagens no LIP referem-se a tal. Atualmente não é possível encontrar imagens, ou se não, atualmente é possível encontrar imagens em espaços públicos referente a esse assunto, ou não. Aí você vai, sabe, tipo, respondendo e fazendo um texto. E o importante é você responder o que está perguntando. Quantas linhas, sem encher linguiça para... Eu quero que seja exato e explique, mas só que em forma de texto. Porque senão fica assim, não, é o quê? Né? Então, por isso que eu pedi para vocês escreverem em forma de texto. Tá bom, Guilherme? Tá, joia. Bom, então, agora no início nós vamos iniciar com uma oração, tá? E se por acaso, quando eu estiver explicando, de repente acontecer alguma coisa, aí, Letícia, vou deixar então para você falar assim para mim, Pro, a gente não está te ouvindo, ou sei lá, né? Ou parou o que você está explicando, qualquer coisa do tipo. Tá bom? Então aí qualquer coisa você me dá um toque, porque quando eu compartilhar a tela com vocês, eu não vou estar mais vendo vocês ou o que vocês escrevem, então vocês precisam me parar, beleza? Então, vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, te agradecemos por mais um dia. Abençoe a todos que não puderam ficar em suas casas. Abençoa os médicos, os profissionais da saúde, guarda-os dessa enfermidade e a todos nós também. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a gente possa iniciar com um bom dia, né? Com as nossas famílias
todas bem com saúde, que é o importante. Eu, sinceramente, eu não saio para nada na rua, porque parece que quando eu saio e eu vou voltar, parece que eu estou toda infectada. Às vezes eu tenho que sair, né? Tem que ir no mercado, alguma coisa, mas é uma coisa mais horrível, né? Então, vejo a hora que tudo isso passa para a gente poder voltar à nossa vida normal, a gente poder se abraçar, se cumprimentar, não pode fazer mais nada, né? Então, gente, eu vou compartilhar agora a tela com vocês e nós vamos iniciar, então, o livro, o volume 6, tá? O livro novo que vocês foram buscar lá na escola, tá bom? Bom, gente, então, nós vamos começar, né, iniciando com um livro que começa sobre, o título é O Barroco na Europa e no Brasil. Então, nós vamos conhecer um pouco da pintura, da escultura, religião do Barroco, desse movimento. O Barroco na Europa, ele começou na Itália e iniciou-se no século XVII. Quais as características do Barroco? Então, para a gente poder, como é que a gente faz para poder identificar que esses pintores são barrocos, né? Então, quais são as características? Espera aí, que esse negócio não está funcionando. Então, quais são as características? As características são contraste do claro e do escuro. Então, eles faziam esse jogo de luz. Então, onde eles punham, vamos dizer, o claro era a parte que eles gostam de enfatizar, tá? Outra característica muito importante é o drama. Então, a gente percebe o exagero na feição, nas feições das pessoas, o apelo emocional que eles têm. A gente consegue ver também o realismo, né? O detalhe de riquezas. Então, a gente consegue ver aqui, né? Nas vestimentas, as dobras das roupas, certo? As rugas no rosto. E os principais temas, né? É religiosidade e cenas do dia a dia. Então, eles não se preocupavam que nem o academismo, que eles se preocupavam com o belo, com o perfeito, não. Eles gostavam mesmo de cenas do dia a dia de pessoas comuns, tá? E a religiosidade, que era uma das coisas mais importantes. Importantes pintores barrocos. Bom, no livro, está falando sobre Caravaggio, Rembrandt, Vermeer, Velázquez e Andrea Pozzo. Então, nós vamos falar desses por causa que são os que está enfatizado lá no livro, tá? Então, Diego Velázquez, né, foi um pintor espanhol. Ele tinha habilidade para representar pessoas e seus sentimentos. Autorretrato. Essa obra, As Meninas, né, que ficou famosa, ele se autorretratou nessa imagem, na obra, né? Então ele se retratou lá pintando um quadro. Mas o que será que ele estava pintando nesse quadro? Aí ele fez o quê? Ele desenhou lá no fundo um espelho que refletia o que estava pintado lá no quadro. Então ele pintou o rei e a rainha, né? O rei Felipe IV, se não me engano, e o nome da rainha não me lembro agora. Então era o casal que ele representou nessa obra, tá? Aí a menina, no caso, é a princesa Margherita Teresa, que é a filha do casal. E ele enfatizou ela bem no centro da tela. Ele botou luz, né? Então a luz, que é a mais intensa em cima dela, é porque o ponto importante dessa pintura é a princesa, a Margarita Teresa, tá? Mas além disso, ele também pintou anões. Ele gostava de pintar também, além das figuras humanas, né? Ele gostava de retratar anões e bobos da corte. Essa imagem, se não me engano, deixa eu ver
onde que está no livro? Está na página 8, tá? Então, ele também gostava de desenhar anões e bobos da corte. Outro pintor, Caravaggio, né? Ah, esqueci de falar uma coisa aqui. Nessa obra, a gente percebe que os anões e a menina que está do lado dele, parece que está assim como se estivesse cumprimentando o espectador, que somos nós que estamos olhando a tela. Então, a gente percebe a Margarita Teresa, a que está do lado dela, o anão e até mesmo o Velázquez, né? Parece que ele está olhando para a gente. Agora, Caravaggio é um pintor italiano, né? Detalhes dos personagens. Vocês podem ver na primeira obra, que inclusive até está na página 7, que acho que está melhor que a minha imagem aí, ela mostra a Virgem Maria morta, né? E do lado dele, a gente percebe que tem uns camponeses. Então, ele não retratou os apóstolos, ele retratou quem? Os camponeses. Então, ele quis mostrar a realidade, entendeu? Não o que era belo. Então, ele desenhou eles descalços, né? Meio que descabelados, né? Quem tem cabelo aqui, tem uns que não tem, né? Na outra obra aqui, que mostra o realismo. Então, olha só a riqueza de detalhes aqui nas rugas que ele desenhou da mulher, né? Então, a gente vê na roupa, aqui nas dobras do vestido, né? Todo o detalhe. E a gente percebe, então, a luz no rosto dessa mulher, que mostra, então, um contraste de luz e sombra que fica no fundo, tá? Até aí tudo bem, pessoal? Bom. Professora. Oi. Bom dia. Bom dia. Quem é? Elia. Oi, Lia. Tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Cortou sua voz, eu não ouvi. Na primeira imagem, você disse que era a Virgem Maria. Na segunda, tem alguma coisa a ver com religiosidade ou não? Não, na segunda, esta daqui, a primeira, mostra a religiosidade, certo? Esta aqui mostra assim, uma cena do dia a dia. Então, uma mulher conversando com ela, como se estivesse se queixando, a outra está ouvindo. Então, uma cena que acontece num dia a dia normal, entendeu? Uhum. Ah, tá, obrigada. Nada. Continuando, nós temos o Tintoretto, né, um pintor italiano também. Temas, ele gostava muito de desenhar a religiosidade, tá? Então a gente consegue ver nessas duas cenas aí, tá? A técnica que ele usa é perspectiva, então ele gosta de usar perspectiva, e as pinturas dele eram a tinta a óleo, certo? E mostra bastante a expressão do drama sombrio, né? Então, esse homem aqui ajoelhado, o que acontecia, né? Eles não queriam, nessa época, eles já estavam querendo expressar alguma coisa assim, diferente do que seria do mundo, vai, e não tão religioso. Então, aqui mostrou, né, que este homem aqui mandou matar este outro aqui. Só que aí mostra ele arrependido, porque ao mesmo tempo que eles querem mostrar, né, o que acontece, depois eles meio que se arrependem. Então, uma maneira de mostrar, enfatizando a religiosidade aqui, né, e o arrependimento, é para não ficar mal com Deus, vai. E as expressões que ele mostra também é o drama, né? Um drama bem sombrio, a tristeza aqui, né? Outro pintor é o Andrea Apposo, né? Então ele foi pintor italiano e arquiteto. A técnica dele, ele usava a técnica de afresco. Eu acho que vocês já ouviram falar várias vezes, né? Que é ele jogava massa, então no teto, e ainda úmida, ele pinta para a tinta penetrar e ela se conserva mais.
do que se a massa seca e depois ele passa a tinta. Então, aí começa a perder a cor, entendeu? Então, dessa maneira, dura muito mais. E ele fez essa pintura nos tetos, só que aqui do lado, eu peguei uma cena dessa outra que vocês estão vendo aqui, um monte. Só que essa pintura, ela parece meio ilusionista, né? Porque ela parece que as pessoas estão para fora do teto, parece que elas estão ali mesmo, né? Então tem dois homens se contorcendo e tudo mais. Então a gente vê o movimento das pernas, dos braços, e tudo isso está acontecendo em cima da nossa cabeça. E não parece, parece assim que eles estão lá, né? Olhando de longe assim, não, mas se a gente chega de perto, a gente consegue ver que parece que está meio que em 3D, né? Então, mostra a expressão também deles querendo chegar em algum lugar. Nós temos esse outro que é o Johannes Vermeer, né? Que é o pintor holandês. Temas que ele gostava de pintar. Então, cenas do cotidiano, igual essa menina tocando a guitarra, né? Que então se chama tocadora de guitarra. Mas ele gostava de desenhar também pessoas isoladas, principalmente mulheres. Tá? Então, o que ele gostava de desenhar principalmente eram mulheres. E ele tinha um jogo de luz e sombra diferenciado, porque ele foi um pintor que ele conseguiu pintar de uma maneira como se fosse como se naquela época nem tinha máquina fotográfica, porque a máquina fotográfica, às vezes, a gente pode captar coisas que de repente na pintura não dá. Mas ele, para estar naquela época, ele conseguiu uma coisa muito diferente, que foi isso também que deixou ele bem, as pessoas ficaram assim impressionadas. Então, acho que a gente consegue ver aqui no detalhe do brinco, então esse brilho da luz. Então, ele não desenhou somente o brinco, ele desenhou o detalhe da luz, né? Então, esses detalhes fizeram a diferença para ele. Ele também desenhou uma mulher jogando com uma jarra e caindo água assim numa travessa, por exemplo. Então aquela cena da água caindo. Então as pessoas naquela época não pensaram nisso e ele teve esse detalhe para mostrar na obra, então fez a diferença e ele ficou bem assim importante por causa disso, tá? Bom, eu vou deixar aqui. Eu já que vocês receberam o comunicado antes, né? Porque eu tive aula no segundo médio B, é isso, no dia 13. Então, eles já fizeram vocês também, né? Então, deixei a página 4, mas para quem não fez, então vocês vão ler as questões do texto explicativo, incluindo todas as questões, observando que na questão 2, vocês vão ter que explicar no texto por que encontramos ou não essas imagens. Então, está perguntando se encontramos ou não. Aí não é só dizer não ou sim. Não, por que não? Então, o que nós encontramos na questão 2? Nós encontramos. Não, mas a gente encontra outra coisa. Então, aí vocês vão explicar qual é essa outra coisa. Tá bom, gente? Pessoal, deixa eu compartilhar. E aí, gente, vocês têm alguma dúvida? Não? Tá tudo certo? Tem alguém falando aí? Deixa eu ver. Beleza, pessoal. Então, vocês receberam a página 4 e durante a semana vocês vão receber outras coisas, mas aí depois a gente vai ter aula, não lembro agora quando que é, mas é mais lá para frente. E aí a gente vai fazer tipo um exercício, eu vou fazer umas perguntas para vocês na próxima aula, sobre o que a gente estudou aqui, que aí já fica o que vocês estudam hoje, né? Tem que aprender, tá bom?
Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo pelo Skype, que eu tô lá. E-mail, gente, eu tô demorando um pouco para responder, porque tem uma lista enorme de lição que. Então, me perguntaram, Pro, você não viu minha lição? Eu falei, não, calma, eu não cheguei ainda no seu nome. Tem 70 nomes na frente. Mas eu consigo no final de semana sanar tudo, tá bom? E qualquer coisa, então, vocês podem falar comigo pelo e-mail ou se não pelo Skype. Tá joia? Então tá bom, pessoal. Tenham um bom final de semana. Ah, pode falar, Letícia. Pode. Se você não consegue mandar pelo e-mail, pode mandar pelo Skype. São poucas pessoas que estão mandando, porque o que, que acontece? Às vezes acaba acumulando muita coisa e eu estou, às vezes, dando aula e às vezes trava tudo aqui. Mas se você não tiver jeito, não tem problema, tá bom?